Josué, capítulo 14. Estas são as heranças que os israelitas receberam na terra de Canaã, as quais Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças das casas paternas das tribos dos israelitas lhes repartiram. A partilha da herança entre as 9 tribos e meia foi feita por sorte, como o Senhor ordenara por meio de Moisés. Pois às 2 tribos e meia Moisés já tinha dado herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles. Os filhos de José formaram 2 tribos, Manassés e Efraim. Mas aos levitas não foi dada porção na terra, apenas cidades em que habitassem e com os seus arredores para o gado e os bens deles. Os israelitas fizeram como o Senhor ordenara a Moisés, eles repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espionar a terra, e eu lhe trouxe um relatório totalmente sincero. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo de Medo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Naquele dia Moisés jurou, dizendo: Certamente a terra em que o teu pé pisou te será herança para ti e para teus filhos para sempre, porque perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, como prometeu, o Senhor conservou-me em vida estes 45 anos, e isso desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto, e hoje já tenho 85 anos. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força então era como é agora, tanto para guerrear como para trabalhar. Dá-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste, naquele dia, que lá estavam os anaqueus, bem como cidades grandes e fortificadas. Como o Senhor está comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e deu-lhe Hebrom como herança. Assim Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. O nome de Hebrom era anteriormente Quiriate-Arba, porque Arba era o maior homem entre os anaqueus. E a terra descansou da guerra. Capítulo 15. A terra que coube à tribo dos filhos de Judá, segundo suas famílias, estende-se até a fronteira de Edom, até o deserto de Zim para o sul, na extremidade do lado meridional. A sua fronteira meridional parte da extremidade do Mar Salgado, da baía que dá para o sul, estende-se para o sul, até a subida de Acrabim, vai até Zim, sobe pelo sul de Cádiz Barneia, passa por Esrom, sobe a Adar e vira para Carca. Daí passa Asmon, chega até o ribeiro do Egito, prosseguindo até o mar. Essa será a vossa fronteira meridional. A fronteira oriental é o Mar Salgado, até a Foz do Jordão. A fronteira setentrional parte da baía do mar na Foz do Jordão, sobe até Bet-Ogla, passa ao norte de Bet-Arabá, e sobe até a pedra de Boã, filho de Ruben. A fronteira sobe mais até Debir, desde o vale de Assor, indo para o norte em direção a Gilgal, que está defronte da subida de Adumim, que se acha ao lado meridional do ribeiro. Depois continua até as águas de Ensemes e estende-se até em Rogel. Sobe ainda pelo vale de Ben-Hinom, até a encosta meridional do monte Jebuseu, isto é, Jerusalém. Sobe ao cume do monte que está fronteiro ao vale de Inom, ao ocidente, na extremidade do vale dos Refães, ao norte. Do cume do monte se estende até a fonte das águas de Neftoa, prossegue até as cidades do monte de Efron, e estende-se ainda até Baalá, isto é, Quiriate-Jearim. De Baalá, a fronteira vira-se para o ocidente, até o monte Seir, passa ao lado norte do monte Jearim, isto é, Quesalon, desce a Bet-Semes e passa por Timna, depois prossegue até o lado de Ecrom, para o norte e, indo para Siqueron e passando o monte de Baalá, chega a Jabnel, e, assim, essa fronteira finda no mar. A fronteira ocidental é o Mar Grande. São essas as fronteiras dos filhos de Judá ao redor, segundo suas famílias. Mas, a Calebe, filho de Jefoné, foi dada uma porção no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, isto é, Quiriate-Arba, que é Hebrom.
Arba era o pai de Anak. E Caleb expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Anak. Dali ele subiu contra os habitantes de Debir. Antes o nome de Debir era Kiriat Sefer. Então Caleb disse: darei a minha filha Aquisa por mulher a quem atacar Kiriat Sefer e a tomar. Então Otoniel, filho de Kenais, irmão de Caleb, tomou-a por mulher, e este lhe deu a sua filha Aquisa por mulher. Estando a caminho para a casa de Otoniel, ela o persuadiu a que pedisse um campo ao pai dela. E quando ela saltou do jumento, Caleb lhe perguntou: que é que tens? Ela respondeu: dá-me um presente. Como me deste terra no Neguebe, dá-me também fontes d'água. Então ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo suas famílias. As cidades pertencentes à tribo dos filhos de Judá, no extremo sul, para o lado de Edom, são Cabzel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Razor, Itnã, Zif, Telem, Bealote, Razor-Adada, Queriotes-Rom, isto é, Razor, Amã, Sema, Molada, Azargada, Esmon, Bet-Pelete, Azar-Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, Iim, Ezen, Eltolade, Quesil, Ormá, Ziclag, Madmana, Sansana, Lebaote, Silim, En e Rimon, ao todo, 29 cidades, e os seus povoados. Na baixada, Estaols, Zorá, Asnás, Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saraim, Aditaim, Gedera e Gederotaim, 14 cidades e os seus povoados. Zenã, Adasa, Migdalgade, Dilian, Mispá, Jocteel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabom, Laamais, Quitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naama e Maqueda, 16 cidades e os seus povoados. Libna, Éter, Azan, Iftá, Asná, Nezibe, Keila, Axibe e Maressa, 9 cidades e os seus povoados. Ecrom, com as suas vilas e os seus povoados, desde Ecrom até o mar, todas as que estão nas adjacências de Asdod, e os seus povoados. Asdod, com as suas vilas e os seus povoados. Gaza, com as suas vilas e os seus povoados, até o rio do Egito, e o mar grande, que serve de fronteira. E na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Saná, isto é, Debir, Anabe, Estemó, Anim, Gozen, Olom e Gilo, 11 cidades e os seus povoados. Árabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Unta, Kiriat-Arba, isto é, Hebron, e Zior, 9 cidades e os seus povoados. Maom, Carmelo, Zife, Jutá, Jezeel, Jocdeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Timna, 10 cidades e os seus povoados. Alu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eltecom, 6 cidades e os seus povoados. Kiriat-Baal, isto é, Kiriat-Jearim, e Rabá, 2 cidades e os seus povoados. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secaca, Nibsan, a cidade do Sal e Engedi, 6 cidades e os seus povoados. Os filhos de Judá, porém, não puderam expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Assim os jebuseus ficaram vivendo com os filhos de Judá em Jerusalém, até o dia de hoje.